Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Quando estava eu, aleluia, estudando, quando estava em casa ainda, na tarde de ontem e de hoje, prestando atenção na palavra do Senhor e lendo, eu quero dizer para os irmãos que eu vivenciei 2 milagres maravilhosos de uma pescaria. Uma pescaria, diz o texto da palavra, pescaria maravilhosa. E também vi também em João, se eu não me engano, 21, a outra pescaria. Mas o fato que de uma pescaria Jesus não estava no barco e da outra Jesus estava no barco. Oh, glória a Deus. Mas eu quero falar dessa em que nós lemos em Lucas. Aleluia, a palavra descreve, aleluia, algo muito interessante nos dias de hoje. A palavra fala, aleluia, que Simão Pedro, aleluia, juntos com seus companheiros, aleluia, teve uma noite exausta. Teve uma noite de muito esforço. Teve uma noite, aleluia, de muito, aleluia, trabalho. Mas aquela noite eles não conseguiram apanhar peixe. Aquela noite a pesca deles, aleluia, foi frustrante. Talvez Pedro e Simão, seus companheiros, aleluia, voltaram para casa, aleluia, decepcionados. Talvez Pedro e os seus companheiros, aleluia, os discípulos, voltaram para casa até mesmo se queixando. Mas porque nós passamos uma noite inteira jogando, lançando a rede, tirando a rede e nada tirou. Mas a palavra, aleluia, glória a Deus, e eu glorifico ao Senhor, que nessa palavra não tem só o lado de tristeza. Tem um lado em que Jesus entra no barco. Tem um lado que Jesus escolhe você para dizer: agora chega, eu vou entrar na tua vida e comigo você vai ver, aleluia, que eu posso fazer. A palavra de Deus então vai falar, aleluia, que Jesus, aleluia, antes de entrar aquele barco, começa a falar, aleluia, glória a Deus, com Pedro. Mas a palavra nos diz e declara bem claro que a multidão apertavam, querendo ver Jesus falar, ouvir a palavra do Senhor. Que eu já aprendo de início aqui, quando nós paramos um pouco, tirando um tempo, assim como você fez de sair da tua casa e vir para ouvir a palavra do Senhor, nós aprendemos muito. Nós aprendemos porque Jesus, aleluia, é o professor dos professores, aleluia. Então Jesus começa a falar, Jesus começa a ensinar a multidão, e aquele povo, aleluia, outra hora, aleluia, já cansado, porque teve um dia exaustivo, um dia cansativo, mas esperando Jesus falar. Jesus então, aleluia, fala com eles, aleluia, glória a Deus. Depois que acabou de anunciar toda aquela multidão, Jesus então fala com eles, aleluia, vamos voltar ao mar, no mesmo lugar, aonde que vocês tentaram, vamos lá e vamos lançar a rede. Mas a palavra descreve, aleluia, que Simão Pedro começa a falar: Senhor, mas nós passamos, não foi 2 horas, 3 horas, foi a noite inteira. Se foi a noite inteira, o dia já estava clarecendo, pastor, já estava amanhecendo. A palavra de Deus fala que a tristeza, aleluia, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria é providência do Senhor. Vai ter providência na tua vida. O outro dia pertence ao Senhor. O outro dia Deus vai mudar a tua história. O outro dia Deus vai fazer essa tristeza virar alegria. Porque o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem dele. Meu Deus. Ele começa a falar com o Senhor. Mas o Senhor só queria falar: não, vamos voltar, vamos lá, Pedro. E ele então, aí eu já entendo um gesto de humildade da parte de Pedro. Porque passou o dia todo, a noite inteira pescando. No pensamento dele: eu vou voltar e nada vai acontecer. Mas porque o Senhor falou, nós iremos. Oh, glória. E muitas vezes o Senhor tem falado contigo: olha, não sou eu que faço, não sou eu que opero, não sou eu que levanto e capacito, mas nós não temos dado ouvido. Xarabassubiana. Simão Pedro então atentado naquelas palavras, olho, aleluia, focado na palavra do Senhor, já que é o Senhor que manda, nós iremos. Depressa entrou para teu barco, mas agora Pedro estava na presença daquele que tem todo o poder, aleluia.
Mas agora tudo vai dar certo, porque Jesus está lá. O que é que eu quero dizer? Quando Jesus entra em algo é para te dar vitória. Quando Jesus entra no problema é para resolver. Quando Jesus entra na doença é para te dar cura. Porque Ele é o remédio ganha da doença. Ele é a luz. Se Ele já falou contigo que Ele está contigo, não temas. Agora Simão Pedro vai no mesmo lugar. Começa, lança a rede, Pedro. Lançaram a rede. Da outra vez foi várias vezes lançando a rede. Mas por ouvir a palavra do Deus poderoso, tremendo. É esse que você veio buscar, será que você conhece? É esse que está aqui nesta noite. É esse que você largou teus afazeres e veio à presença dele. Você pode até mesmo achar, mas o que pescar? Mas você pode pescar o teu filho que está nas drogas para a presença dele. Você pode pescar a tua filha que está rebelde para a presença dele. Você pode pescar o teu esposo, teu marido que está bebendo, para ser um novo convertido, para ser alguém que Deus, aleluia, usa. Porque o foco dessa história não é o peixe. O peixe é para demonstrar àquele povo o que Deus pode fazer. Se eles maravilhavam daquela pesca, o que eles iam maravilhar quando ele começasse a falar de Deus e ganhar almas para Jesus. O que eles iam entender. Deus queria mostrar para aquele povo que Deus tinha mais. Assim como Deus tem querido mostrar para cada um de nós. Deus pode nos surpreender ao piscar de olhos, pastor. Deus está querendo te dizer, filho, não desista, eu posso te surpreender. Esta luta veio, mas não para te derrubar, para te deixar mais forte. Porque no final da vitória, na final da prova, vem a vitória. No final da luta, vem a vitória. Mas erga a tua espada, porque Deus é contigo. Ele entra no barco agora já com outro cenário. E joga, pastor, a rede. E quando jogaram a rede, vários peixes. De forma que a rede já queria se romper e logo outro barco do lado. Ele começa a subiar, começa a falar, vem nos ajudar. Porque agora a rede está cheia. Porque agora mudou. Porque agora Jesus está no nosso barco, vem nos ajuda. A palavra de Deus fala que o barco chega, então perto dele começa a ajudar. E ambos os barcos foram cheios. Na outra pesca foi 153 peixes. Nessa pesca foi os dois barcos ambos cheios. Na outra pesca tinha só 153 peixes grandes. Nessa pesca teve vários peixes. Oh, maravilha. É a pesca milagrosa e a pesca maravilhosa de Senhor Jesus. Deus está te dizendo para você deste ano, Ele quer te levantar para pescar. Oh meu Deus, prepare, Deus quer te levantar para pescar. E você sabe qual é a isca que vai pescar? Aqui, você está conduzindo ela. Levante a tua isca aí, meu querido. Esta isca aí vai pescar aquele que você acha que não tem mais jeito. Essa isca vai converter aquele que você tem pensado que não tem mais solução. E a isca está na tua mão. Abana a isca assim para o alto. Eu tenho uma isca, que é a palavra do Senhor. Essa isca, meu filho, você pode ter certeza, ela é certeira. E eu estava ali me questionando, pensando, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus transforma a ruína em alegria, pastor. É por isso que muitas vezes o inimigo não entende. Eu volto a falar de novo. Porque quando Deus está no barco, você pode passar uma peleja, Ele deixa você passar, mas no final Ele te dá vitória para confundir. Aqui Satanás, tu achava que estava ganhando, mas não, porque na fraqueza dele eu aperfeiçoo ele. Eu dou força, ele busca e eu dou uma vitória. É na tua fraqueza que você é forte, querido. É nas tuas limitações que você procura um Deus, reconhecer e buscar este Deus. Há muita gente por aí está pedindo para que Deus tire a prova. Não pede Deus para tirar a prova. Pede Deus para te dar graça, te dar força, para que você passar. Porque lutando, você vai valorizar o que Deus vai te colocar nas tuas mãos. Você batalhando, você vai valorizar tudo que Deus tem feito. Mas quando as coisas é fácil demais, não tem valor. Vem um vento, sopra e abana, e lá se foi. Oh glória.
E Jesus então, aleluia, fez esse grande milagre, os povos se maravilharam. Eu comecei lá em casa, aleluia, a escrever algumas coisas que nós podemos aprender com isso. Oh, aleluia. Olha o que diz, aleluia, em Efésios. Pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, mediante o teu poder, mediante o seu poder que atua em nós e atua em nós. Amém? Efésios 3:20. Ele pode fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. Como nós podemos aprender com isso? Lendo a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, ouvir a palavra dele. Um gesto muito grande da parte de Pedro que ele teve. Primeiramente, ele ouviu. Segundamente, obedeceu. Se uma pessoa ouve e não obedece, para nada vale. Mas se uma pessoa ouve e obedece, Deus é contigo. Deus está no negócio. Deus está operando. Talvez você já ouviu e nada aconteceu porque não falta obediência. Talvez você obedeceu, mas não ouviu. Aleluia, obedeceu hoje, mas amanhã continua errando. As duas coisas caminham junto, ouvir e obedecer. Oh, glória. Muitas vezes eu estava falando a respeito de horário para a igreja, mas Deus já colocou no meu coração. Deus, nos tempos de hoje, creio eu dessa forma, que Deus está separando os que são, os que não são. Por isso que muitas vezes você pode e já deve ter visto uma pessoa que vem frequentemente e outra pessoa que não vem. Uma pessoa que está firmada e é licenciada em Cristo Jesus e uma pessoa que não está. A palavra de Deus descreve que a casa que é feita na areia, ela cai. Mas a casa que é licenciada nas pedras, na rocha, ela fica firmada. Ó, vem vento, vem problema, mas eu sei, meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Vem ventania, vem onda forte, mas a minha casa está firmada. Vem o vento mais forte, abana, o problema chega lá em casa, o filho dá desgosto, mas eu estou firme com Deus. A palavra de Deus vai falar, aleluia, que quando Jesus fez tudo isso, trouxe algo para dentro da vida de Pedro, que Pedro se humilhou e falou que agora se ele sabia que era o Senhor Jesus que estava ali. A palavra de Deus então descreve que Jesus então quer falar com Pedro. Pedro, eu quero que você não pesca só peixe, eu quero que você agora pesque homens, pesque alma, Pedro, porque há muitas almas precisando. A palavra de Deus vai dizer então para nós, no sentido de entendimento nessa noite, que eu quero falar contigo, que Jesus estava demonstrando para Pedro: Pedro, o que você se maravilhou, eu posso fazer mais. Agora, Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. E Jesus então volta, no final do texto, você pode ler em casa, Jesus volta falando mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabes. E Jesus então afirma, e os discípulos tudo olhando, nessa hora: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus mais uma vez, pela terceira vez: Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas quando Jesus estava perguntando, Jesus já havia descrevido, aleluia, que 3 vezes ele ia pecar contra Jesus. Ele ia negar Jesus 3 vezes. Por isso Jesus está falando: você tem certeza do que você está falando, Pedro? Tu me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida da minha ovelha, porque Deus estava querendo levantar e levantou um grande pastor para pastorear as ovelhas, que era Pedro. Pedro, apacenta as ovelhas, cuida das ovelhas. Pedro, a seara é grande, Pedro. Pedro, você só está no mar, agora você vai sair para outra área, Pedro. Você precisa, aleluia, Deus. Pedro então largou tudo
E todos aqueles que estavam no barco largou, foi seguir Jesus, pastor. Olha a chamada de Jesus na nossa vida, como é maravilhosa. Ele pega um milagre, Ele abençoa, Ele mostra que é contigo, Ele mostra que toda situação, em toda circunstância, Ele sempre estará do teu lado, para te dar força na hora que vier a fraqueza, para te dar unção, para pisar a serpente e o inimigo, aleluia, escorpião, para te dar autoridade sobre os demônios, para que quando houver uma doença ou qualquer coisa assim, no nome do Senhor Jesus, com autoridade, você repreender o mal. E muitas vezes as pessoas não têm ouvido. Esta palavra vem para mim e para você. E Jesus pergunta a nós: será que se a gente consegue entender? Cada um chamando por nome. Jesus chama: Alessandro, você me ama? Pastor Sérgio, você me ama, pastor? É Jesus te perguntando que se você amar, você vai ver o que você tem feito. Que se você amar Ele de fato, você vai ver as vezes que Jesus tem contado para que você estivesse aqui ajudando. Que quando você está aqui, você está orando, está ajudando, está apacentando as ovelhas também. Jesus nos pergunta nesta noite: igreja amada, tu me amas de verdade? Ou será que é aquela igreja que o vento sopra e qualquer problema tem saído da minha presença? E Jesus tem falado ao teu coração. Ele sempre esteve no barco. Mas muitas vezes você tem pulado fora do barco e não tem sentido a presença. Você quer ver uma coisa? Eu estava orando e Deus falou profundamente e sempre falou a respeito daquela porta. Pessoas que estão dentro, tem cadeira. Eu não sou contra quando não tem cadeira, pastor. A igreja está lotada, não tem espaço. Pode ficar lá fora, não tem espaço. Mas se tem espaço, da porta para dentro é operado o Espírito Santo. Lá fora tu está desprotegido, querido. Lá fora pode dar um tiroteio, pode acontecer qualquer coisa neste mundo, porque nós não podemos esperar nada deste mundo. Mas se você está ligado, focado na presença de Deus, você quer ficar mais perto dEle. Me chama uma preocupação tão grande, porque às vezes a pessoa começou aqui, mas vai se esfriando, está na cadeira de trás, vai se esfriando, passa para a terceira, vai se esfriando, passa para a quarta, daqui a pouco está muito frio, está querendo sair fora do barco, pastor. As ondas fortes vão afundar este barco. Como seria bom se a igreja tivesse cheia para me falar isso, para quem fica. Mas eu creio que Deus está nos alertando que a seara é grande, Deus quer ganhar almas. Que o intuito de Deus na nossa vida não é só vir e sentar e receber, é ouvir e obedecer e fazer a obra. Aleluia. Quantos já ouviu e vai fazer agora? Tu vai fazer em nome de Jesus. Faz a obra, porque Deus é contigo. Sabe aquele problema que você está passando lá na tua casa, aleluia? Este problema não é nada para o Senhor. Deus pode te dar vitória. Sabe aquela situação insolucionável, aleluia, que até mesmo você tem falado: Senhor, justo eu que tenho orado, tenho buscado e está acontecendo. Oh, meu querido, não questiona o Senhor não, só agradece, porque no outro dia você vai cantar o hino da vitória. Não vai ser preciso você primeiro atravessar não. Antes de você atravessar, você já vai cantar. Miriam só cantou do outro lado, mas eu vejo um povo aqui nesta noite que vai cantar antes de atravessar, porque Deus está no barco. Oh, aleluia. Escuta isso aí. É mais gostoso quando nós contamos a vitória antes de alcançar. Porque quem canta a vitória antes de alcançar é porque já tem certeza que Deus está com ele. É porque já está vendo, aleluia, a vitória diante dos olhos dele. É porque que já entrou na casa já sabendo: Deus é fiel para me abençoar. Você sabe por que muitos, às vezes, pastor, até mesmo faz projeto, mas faz sem fé, faz sem ter certeza que Deus está no negócio, faz duvidando, então pega o projeto e nada acontece, depois quer reclamar: ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo e nada. Você que é o problema. Projeto é só uma coisa que Deus revelou, colocou no coração do pastor, para que Deus possa abençoar a tua vida por meio do projeto e por meio da tua fé.
Mas foi uma palavra maravilhosa que o Senhor falou. Ele quer fazer a obra sobre as nossas vidas. E que nós possamos, a chave tudo deste versículo que eu quero deixar para você: ouvir e obedecer. E ter a plena certeza que quando Jesus entra no barco, é para vencer. É para te dar vitória. Quantos tomam posse nesta noite? Coloque sobre os teus pés, eu quero orar contigo, querido. Ah, meu Deus querido, olha que culto maravilhoso que Deus, aleluia, operou aqui nessa noite. Olha como Deus falou contigo. Deus te escolheu, querido. Aleluia, você não vai ser preciso de sair do teu trabalho para Deus operar, não. Você não vai ser preciso de sair do teu lugar para Deus operar, não, não. Deus, quando estiver contigo lá naquele lugar que antes deu errado, Deus vai fazer dar certo. Aquela situação que não estava resolvida, Deus vai resolver. Não vai ser preciso sair, mudar de cidade. Não vai ser preciso largar esposa. Não vai ser preciso largar ministério. Não vai ser preciso. Porque Deus está dentro do teu coração. É você que Deus escolheu para acampar nesse coração aí. Até quando nós vamos entender que muitas vezes, aleluia, Deus tem falado: eu estou contigo. Não precisa mudar a tua convivência com o teu marido. O que você precisa é acreditar que Deus pode mudar a história da tua vida. Começa dando glória. Eu vejo um povo aqui que atendeu a tua palavra, meu Deus. Papai querido, eu creio que este ano o Senhor quer trabalhar nesta vida. Eu creio que vai ser um ano próximo, papai, espiritualmente falando. Eu creio que vai ser um ano, papai, fervoroso. Um ano de muita garra, de muita luta também, papai. Mas em todas essas lutas, em todas as provações, eu consigo enxergar, eu consigo ver pelos olhos da fé vitória escrita, papai, no lugar de derrota. Vitória, vitória, meu Deus. Eu consigo observar, papai, a alegria escrita no lugar da tristeza. Eu consigo enxergar, meu pai, fé no lugar do desânimo, meu pai. Eu consigo enxergar, papai, fervor, temor pela tua palavra, papai, este coração que outra hora pecava e não arrependia. Mas eu consigo ver isso este ano, porque este ano pertence ao Senhor. Este ano o Senhor pode mudar. Este ano o Senhor pode operar. Começa a colocar diante do Senhor aí, querido, aonde que o Senhor, aleluia, que você quer que o Senhor opera. E começa a acreditar. Ao voltar para a tua casa, querido, assim como o Senhor, depois de ter falado tantas as coisas, ensinado, aquele povo voltou e teve sucesso. O que eu entendo aqui? Você vai voltar, mas vai voltar com a presença do Senhor. Você vai voltar, mas vai voltar com o Espírito Santo sobre a tua vida. Você vai voltar e Deus vai fazer um milagre lá no teu lar. Leve essa bênção, leve essa unção. Não desperdice esse tempo e começa a glorificar esse Deus, porque a vitória chegou. A vitória é tua. Deus está no barco. Deus está no barco. Deus está no barco da minha e da tua vida. Então glorifique em nome do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém.